Jornal do Sul de Minas, nesta quinta-feira, dia 11 de maio de 2017. Bem-vindo à TV Poços, estamos ao vivo nesta manhã. 15 horas tem a reapresentação e posteriormente à meia-noite. Para nós é sempre um renovado motivo de satisfação contarmos com o prestígio da sua audiência, das suas participações, perguntas que podem ser feitas a partir de agora através do telefone 3721-6955. Também recebemos a sua participação via rede social pelo facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Hoje o nosso entrevistado é o professor universitário Fabiano Costa Teixeira, que assumiu essa semana a presidência do PSDB aqui em Poços de Caldas. Tudo bem, Fabiano? Bom dia, Zambrano. Bom dia a todos que estão em casa. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui com você. A satisfação é toda nossa recebê-lo aqui, pessoa inteligente que vem sempre acrescentar aqui aos nossos debates. E eu também conto hoje com a colaboração do Hélio Scalvi, geólogo, jornalista, escritor. Tudo bem, Hélio? Bom dia, meu amigo Fábio Zambrano. Bom dia, professor Fabiano. Bom dia você de casa, ligado logo cedo nessa manhã linda aqui em Poços de Caldas, né, Zambrano? Céu azul, friozinho, essa época do ano aqui em Poços de Caldas realmente é maravilhosa, né? O lugar fica realmente com cara de Europa, né? Então a gente fica muito feliz em poder estar mais uma vez essa semana participando aqui, debatendo os assuntos mais importantes da cidade e do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Pode fazer. Desculpa, eu esqueci de distrair aqui com o tempo. Queria aproveitar e mandar os abraços usuais, né? Eu fui tomar a vacina da gripe, eu e minha esposa, né? Já idosos, fomos lá tomar a nossa vacininha, porque temos que prevenir com esse inverno que está chegando. E por lá encontrei Dona Dinalva, moradora lá do Country Club, assídua telespectadora, viu, Zambrano? Um abraço para você, gosta muito do seu trabalho, do meu trabalho aqui obrigado, também. Dona Dinalva. Ela é dona lá do Estilos Bar, ali perto do mercado, na rua Santa Catarina. Lá tem porção, salgadinho, cervejinha gelada. Ela disse que está lá esperando a nossa visita, viu? Olha que eu vou, hein? Um dia nós vamos marcar para lá conhecer lá o bar da dona Dinalva. E botecar, Hélio? Dar uma botecada? Dar uma botecada faz tempo, né? Que a gente não vai no pé sujo. A gente chama de pé sujo, assim, só metaforicamente falando, porque a gente sabe que o lugar é bom e é que a gente falava que antigamente pé sujo que era bom para ir comer um franguinho, né, tomar uma cervejinha. E também o pessoal do setor de vacinas ali da Rua Pernambuco, pessoal muito simpático, me diverti muito lá. A Eliana, a Cida, a Misaela, parabéns pelo atendimento e alegria com que recebe as pessoas. Eu acho que grande parte da solução da saúde passa por isso, pela humanização, pela forma sempre cavalheiresca e amistosa com que recebe as pessoas. Então tá legal. E também parabenizar rapidamente aqui, viu, o Zambrano, meu caro amigo Everson Lúcio Marcelino, foi eleito venerável da loja maçônica Estrela Caldense e vai contar lá nos próximos 2 anos também com o Zé Frison, com o primeiro vigilante, Jorge Moreira Lopes, segundo, Flávio Franco, orador, Luiz Fernando Soares, tesoureiro, e o hospitaleiro Roberto São Julião. A todos eles desejo um grande sucesso e que a loja maçônica Estrela Caldense continue sendo essa importante fonte de pessoas probas e de pessoas que podem fazer a diferença na cidade de Poços de Caldas. Eu já transmiti meus parabéns aí para o Everson. Fica mais uma vez o nosso registro. Agora, a notícia de ontem do dia, grandes notícias, né? Obviamente, o depoimento do Lula, que gerou grande expectativa no mundo noticioso brasileiro, e também a questão local aqui em Poços de Caldas, no setor esportivo, que é a renovação que aconteceu aí na Caldense, no seu plantel e também dispensa total, com a direção de futebol, né? Houve aqui uma nota oficial que eu vou ler nesse momento, dizendo que a Associação Atlética Caldense comunica o desligamento do gerente de futebol Alex Joaquim da comissão técnica e dos jogadores do clube em função de divergências no projeto do futebol estabelecido entre o presidente Antônio Bento Gonçalves, pelos vice-presidentes Rovilson Ribeiro e Marcelo Salles e pelo diretor de futebol Agnaldo Augusto. Eles acabaram sendo dispensados sumariamente, inclusive também com a saída do Hugo, né? O gerente de marketing. Vitor Hugo, exatamente. Eu lembrei do Hugo, mas não lembrei do Vitor. Então, aguardamos aí para 11 horas uma coletiva de imprensa que está marcada lá no clube, exatamente para tratar dessas questões. Estamos todos, exatamente, do setor da imprensa, aguardando ansiosamente aí a chegada dessa coletiva, e você vai acompanhar mais informações no decorrer da programação da TV Poços, nos nossos próximos telejornais,
sem dúvida você vai ficar sabendo maiores informações. Mas é realmente de espantar, né? O que se apurou ontem, aliás, eu queria parabenizar a TV Postos, era um dos 3 veículos de informação que estavam lá ontem sem saber que isso ia acontecer. Foi pego de surpresa realmente, estava a TV Postos, o Jornal da Mantiqueira e a Rádio Difusora. Então, o pessoal da TV Postos registrou em primeira mão. O que aconteceu foi o seguinte, parece que houve uma divergência entre a direção e o encarregado lá, o diretor de futebol, Alex Joaquim, com relação à duração dos contratos. O Alex contrato, Joaquim questão contratual. Estava fazendo contratos para 1 ano, né, com até o final do campeonato mineiro do ano que vem, e o presidente quer que faça um contrato somente até o final do brasileiro desse ano, quer dizer, são 2 meses aí de contrato só. Então, uma divergência para espanto de todo mundo, porque já vai começar, né, a Série D daqui a pouco. Então, o time vai ter que ser remontado. A gente fica muito triste, porque mostra uma certa falta de planejamento, né, Zambrano? Porque como é que o diretor de futebol faz os contratos sem o presidente e os demais diretores e membros do Conselho Deliberativo fiquem sabendo? Quer dizer, é muito estranho isso, né? Isso vai ter que ser apurado realmente o que aconteceu e talvez essa entrevista coletiva de logo mais traga um pouco de luz sobre o assunto. Ok. Fato que a gente conhece, o professor Fabiano pode falar a respeito melhor disso, inclusive, que nos processos gerenciais internos das organizações, muitas vezes são delegadas atribuições a outros, né? Aos profissionais que integram ali aquela corporação. Aí acredita-se que o profissional vai tomar uma determinada atitude seguindo as normas diretivas, mas eventualmente acontece alguma escapulida dessa. E é necessário que aconteçam fiscalizações internas, auditorias internas para rever os processos, não é isso, Fabiano? Exatamente isso, Zambrano. Eu costumo sempre dar um exemplo que às vezes se você tiver um bar com um funcionário e se você vacilar, ele te engana, se for uma pessoa desonesta. Então, quando você tem uma instituição onde você tem um número maior ainda de pessoas, é preciso que não exista, obviamente não pensando assim na questão da confiança no ser humano, a gente não pode ter que confiar nas pessoas, nós temos que confiar nos processos. Que à medida que o processo ele é confiável, ele é bem estabelecido, você tem a tranquilidade de poder colocar as pessoas para trabalhar para você, para fazer aquilo que você espera que seja feito. E obviamente você tem que ter formas para fazer o quê? Medir, para saber se isso realmente está acontecendo. São índices, né? São índices. Então você tem que ter condições de analisar os resultados, que é a primeira coisa, ter condições também de averiguar por meio de auditorias se aquilo que está sendo feito realmente é o que deveria ser feito e é realmente o que está se dizendo que foi feito, que às vezes diz uma coisa, mas na verdade foi feito outra, né? Então, e eu na verdade fico muito contente em saber que nós temos aí pessoas como nós vimos aí na Caldense, que tem coragem de fazer o que é preciso fazer. E muitas vezes essas atitudes são muito difíceis de serem tomadas, né? Então, quando você vê que realmente há um problema e a pessoa toma atitude, é isso que nós precisamos mesmo. Apesar de ter uma falha no processo gerencial, que foi o que detectamos basicamente nesse breve relato, né, nesse discurso breve, a gente consegue identificar isso, essa falha de fiscalização, de auditoria dos processos internos, onde é delegada uma informação e, na realidade, na sequência, ela não é tomada e continua por isso mesmo. Então, às vezes, uma gota transborda, né? Sim. Que eu acho que foi isso que aconteceu. Com certeza. Muitas vezes o problema ele vem crescendo, né? Normalmente, o que é um probleminha hoje, se você deixar ele crescer, ele vira um problemão amanhã. Então, é preciso ter muita firmeza aí para resolver o problema e cortar ele quando ele ainda é pequeno, quando o estrago dele ainda é pequeno e quando ainda dá para reverter aquilo que ele fez que não foi o ideal, que não era o que se era esperado para a instituição. Agora, Fabiano, uma pergunta, mudando um pouco de assunto já também, o PSDB se posiciona diametralmente contra a oposição ao PT, né? E de uma forma bem nítida, integrando hoje o governo do presidente Temer, né? Que na realidade é oriundo da chapa do PT. E eu acho isso uma certa contradição nacional num âmbito mais aberto, né? De que forma você consegue identificar hoje no PSDB essas posições firmes de ser contra o que se instalou anteriormente? Na verdade, nós sempre temos que ter em mente que as pessoas que estão envolvidas aí
no âmbito político, a gente precisa ser contra aquilo que é contra o que a população precisa. Então, o posicionamento partidário, muitas vezes, ele é feito de forma equivocada, onde as pessoas que fazem oposição, na verdade, fazem oposição a alguma coisa simplesmente querendo poder para ela. E, na verdade, já passou da hora de que isso termine. Uma boa fala. Nós precisamos fazer oposição àquilo que realmente não é salutar para a nossa sociedade. E, obviamente, nós temos um país muito grande, onde as instituições políticas também são muito grandes. E nós, muitas vezes, temos divergências dentro do próprio partido, que é comum, que é salutar, porque a democracia prega isso como algo interessante. Imagine no âmbito nacional. Eu acredito que muitas coisas que a gente olha lá em Brasília, por exemplo, e acha uma coisa muito estranha, que realmente tem coisas muito estranhas mesmo. Quando a gente traz para o âmbito municipal, isso é diferente, porque nós temos ramos diferentes aí, pensando de formas diferentes também. Com certeza, a composição do governo do PSDB junto ao Temer, há um grupo do PSDB que é a favor e há também um grupo que não é a favor. Isso é salutar mesmo dentro do partido. Essa composição que aconteceu agora lá no governo federal, o que acontece? O PMDB era vice do PT que estava no poder. De repente, o PMDB chega ao poder com uma mentalidade totalmente diferente. Mas será que essa mentalidade diferente já não estava desde o começo? Será que eles começaram assim, pensando tão igual e de repente começaram a pensar tão diferente? Divergiram, né? No meio do caminho. Então, não é uma divergência pequena, né? Você vê que é uma divergência muito grande. Então, isso que a gente fica muitas vezes preocupados, assim, qual que é o tipo de acordo que é feito no momento que se monta uma chapa para concorrer à presidência da República, né? Porque se a mudança fosse pequena, vá lá, né? Eu queria fazer uma pergunta relacionada exatamente com a sua eleição para presidente do PSDB sulfuroso, né? O senhor é uma jovem liderança, uma mentalidade nova dentro do que nós temos visto na política, né? Os velhos caciques perdendo espaço perante a população, perante, enfim, toda o que está envolvido na política nacional, em função de todas essas denúncias, né? E o senhor tem uma proposta, uma das principais propostas, colocar em discussão assuntos de interesse geral junto à população, né? Ou seja, atingir a população, conversar com a população. Como é que o senhor acha que pode ser feito isso numa população que está descrente da política, que não participa das reuniões da Câmara, que não tem respeito mais pelos políticos tradicionais? Como é que o senhor acha que o senhor vai poder montar uma equipe para poder atingir efetivamente a população e mostrar quais são os seus objetivos no comando do PSDB? É uma questão que você falou e que é um ponto muito importante. Nós temos um movimento na contramão do que deveria. Nós temos realmente vivido tempos sombrios na política. Isso tem feito com que as pessoas se afastem dela. Só que, na verdade, esse movimento deveria ser o contrário. Era o momento das pessoas de bem se aproximarem da política para fazer o quê? Espremer e colocar para fora aqueles que são as más pessoas. E nós temos que fazer um trabalho hoje, que é um trabalho de, primeiro lugar, conscientizar as pessoas que há abertura nos partidos políticos para o diálogo, que essa abertura é fundamental. E o PSDB daqui de Poços, ele é um partido que está com uma diversidade muito grande de pessoas. Nós temos jovens, nós temos as pessoas mais experientes, nós temos pessoas das mais diversas formações. E isso facilita com que nós tenhamos condições de atingir um maior número de pessoas também de forma heterogênea. O que é um problema muito sério? Às vezes a gente quer ficar junto só com pessoas que são iguais a nós. Quando você faz isso, você está automaticamente cerceando o seu direito de ter conhecimento de coisas que você ainda não conhece. Você está se privando dessa oportunidade também. Sem dúvida. Então, a nossa filosofia hoje, a filosofia dentro do partido é o quê? Que o nosso partido seja realmente uma amostra da população. Nós precisamos ter dentro do PSDB uma amostra daquilo que a nossa cidade é. Porque é assim que nós vamos conseguir entender muito bem quais são os problemas da cidade, entender quais são os anseios da população e quais são as medidas que o nosso partido pode propor para o nosso prefeito, que hoje
é o chefe do executivo aqui da cidade, para poder a cada dia tornar a nossa cidade melhor e fazer com que a nossa população seja bem servida pelos serviços públicos. O senhor falou, presidente, numa resposta anterior, que na realidade a questão de oposição muitas vezes se dá em função do desejo de obter o poder do outro grupo, né? Eventualmente um grupo tem o poder, o outro faz oposição para retirar o poder. E o senhor acredita que esse desejo incessante do poder foi a mola propulsora aí dessa quebradeira que enfrentamos hoje em dia? Com certeza. Na verdade, nós temos um problema muito sério, que foi o que talvez tenha levado o nosso país ao caos, que é um desejo incessante, além de chegar ao poder, de permanecer no poder. Perpetuação do poder. A perpetuação do poder. O que é o problema? Nós temos um sistema democrático que ele ainda tem lá suas falhas. Nós vimos aí na gestão do ex-presidente Lula o episódio do mensalão. Quando a gente vê aquele episódio do mensalão, sinceramente a gente vê que é um problema assim, muito grande, entranhado dentro da nossa classe política. Porque você elege um Congresso com a intenção de fazer o quê? Representar o desejo da população para a qual ele deveria representar, né? Chega lá, ele já não pensa mais na população, ele pensa no quê? Em receber o dele por fora para poder votar o que o governo está querendo. Então, o papel dele, que era questionar, que era discutir, que era propor, passa a ser um papel de quê? Ganhar para fazer o que o governo quer. Coadjuvar em relação àquele ator principal, que é o presidente que deseja se manter no poder, ou ainda indicar algum outro que deseje realmente ascender ao poder também. Eu vou fazer um breve intervalo, é rápido, é tempo também da gente preparar aqui algumas informações adicionais em relação à Caldense e também em relação ao depoimento do Lula de ontem, para que a gente possa comentar alguns trechos. Nós vamos ao intervalo. Se você quiser participar, fazer uma pergunta, emitir alguma opinião sobre esses temas, aproveite, colabore com a gente. Nosso telefone 3721-6955 está disponível, bem como na rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Voltaremos já já. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos, com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil, saindo de Poços de Caldas, é só com a CVC. CVC, sempre com você. Cucina Francesco. Traga seu veículo na JA Centro Automotivo. Aqui a manutenção é mais barata. Faça as revisões periódicas com peças originais e preço justo. Mecânica em geral, injeção eletrônica, balanceamento, amortecedores e muito mais. Tudo que seu carro precisa para você rodar tranquilo. E na JA Centro Automotivo, você paga em até 10 vezes no cartão de crédito. Faça-nos uma visita e comprove. Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do Restaurante Olívia, 3715-9550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje recebendo aqui o professor Fabiano Costa Teixeira, presidente do PSDB. Vamos continuar no assunto. Antes, porém, eu quero mostrar uma reportagem que fala sobre o assunto da Caldense. Ontem mesmo nós já produzimos alguma coisa a respeito
e você vai assistir essa reportagem então produzida pela nossa equipe de jornalismo. Vamos ver. 3h30 da tarde, os jogadores estavam prontos para o treino. Em seguida, o técnico Thiago Oliveira chamou o time. Eles ficaram um tempo conversando no centro do gramado. 4h30 da tarde era para o Ninho dos Periquitos estar com os jogadores treinando. Isso porque na sexta-feira teria um jogo contra o 15 de Piracicaba, um jogo treino, mas a gente não sabe se esse jogo vai acontecer. Isso porque também na tarde de hoje foi demitido o diretor de futebol, o Alex Joaquim. Em solidariedade a ele, também os jogadores pararam, a comissão técnica está parada. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente com o time da Caldense na Série D do Campeonato Brasileiro. A notícia pegou todo mundo de surpresa, até mesmo a imprensa. Os jornalistas que estavam lá para cobrir o treino apuraram as informações. A gente chegou aqui para cobrir o treino, como a gente sempre faz, né? Agora chegando proximidade do Campeonato Brasileiro, que semana que vem já começa, né? E a gente foi pego de surpresa. Cheguei, até pensei que eu estava atrasado, já tinha acabado o treino, mas não, infelizmente a notícia foi pior. É o que a gente ficou sabendo, que eu apurei extraoficialmente, porque a gente não conseguiu entrevista oficial, é que o gerente de futebol, Alex Joaquim, foi demitido e os jogadores e comissão técnica de solidariedade estão deixando o time, né? Em conversas de bastidores, ainda não se sabe o impacto que terá a demissão de Alex Joaquim, principalmente porque ele defendeu os jogadores com relação ao contrato, e muitos podem ficar ao seu lado. Mas a veterana não pode abandonar o campeonato devido ao valor da multa. Tem que disputar, a multa na CBF é muito alta, né, e terá que disputar o campeonato. A gente ainda não conversou com o presidente do clube, vai tentar conversar ainda hoje para ver o que vai acontecer. O que a gente está vendo aqui é que os jogadores estão indo embora, dispensados, né, e o gerente de futebol até está arrumando suas malas. Ok, realmente pegou todo mundo desprevenido, né? Foi muito intenso isso ontem aqui em Poços de Caldas. E hoje vai haver, como eu já informei, a continuidade. Então, a presidência do clube vai se manifestar numa entrevista coletiva daqui a pouco, às 11 da manhã. O Hélio tem uma pergunta para o professor Fabiano. Não, eu queria saber o seguinte, dentro dessa visão nacional, né, de que as novas lideranças que agradam a população e que tem alguma coisa a mostrar e um passado limpo, né? Como é que o senhor enxerga a participação do PSDB local nas próximas eleições? O senhor já fez uma análise? O senhor acha que nós vamos ter um candidato do PSDB a deputado federal, estadual, com esse perfil, com um perfil mais jovem, um perfil renovado, que possa realmente atrair as várias vertentes do eleitorado local? Sem a menor sombra de dúvidas, o PSDB terá candidatos, ou um candidato, ou dois candidatos. Isso vai depender muito das articulações que forem realizadas. Nós estamos há mais de um ano das eleições, né? Essas conversas devem começar a acontecer. Sem sombra de dúvidas, teremos um ou dois candidatos competitivos. E o que acontece é que nós faremos um estudo para determinar qual é o perfil do candidato que vai estar com condições realmente de ser competitivo. O que nós temos um problema aqui, que nós sentimos isso na última eleição aqui em Poços, foi uma divisão muito grande e que deixou uma cidade do tamanho de Poços, da importância de Poços, sem um deputado sequer, seja ele estadual, seja ele federal. Acho que nós não podemos cair no mesmo erro novamente. Nós precisamos estabelecer o diálogo com todas as lideranças da cidade. Esse diálogo tem que focar principalmente no interesse da cidade, que é de termos os nossos representantes no Poder Legislativo, tanto estadual quanto federal. E também precisamos nos preocupar com algumas outras coisas. O candidato, quando ele inicia aí uma corrida eleitoral, ele tem como objetivo uma de duas coisas. Ou uma vitória eleitoral, ou uma vitória política. A vitória eleitoral é quando ele realmente é eleito. Uma vitória política é quando ele usa essa campanha para fazer o quê? Tornar o seu nome mais conhecido, mais fortalecido para uma próxima competição. Obviamente, isso é totalmente dentro da lei, é totalmente legal. Só que talvez não seja o momento agora de nós termos novamente tantos candidatos buscando uma vitória política. Porque no momento em que esses candidatos buscam essa vitória política,
eles estão, principalmente na nossa cidade aqui, tirando votos, atrapalhando as pessoas daquela cidade que estão buscando uma vitória eleitoral. Que no final das contas nós temos aquela divisão de votos, que às vezes tem um candidato com 7 mil votos, 6 mil votos, 5 mil votos, que muitas vezes é o que falta para onde nossos candidatos chegar. 5 mil votos, 6 mil votos, 7 mil votos é o que falta para ele ser eleito. Então nós precisamos, acho que ter um diálogo muito amplo, inclusive com a população, muitos candidatos de fora vindo aqui em Poços, tirar voto da nossa cidade. Poços de Caldas está parecendo a Serra Pelada do Ouro, onde todo mundo vem aqui, quer com um machadinho tirar um tanto de voto, levar embora e nunca mais voltar. Que é o que aconteceu que foi também que aconteceu, nas últimas eleições. Nós estamos vivendo essa realidade, né? Exatamente. Aí nós ficamos numa situação sem representação no Legislativo, que traz uma dificuldade muito grande para a nossa cidade, para a nossa prefeitura. Então, eu acho que é um momento da gente ter um diálogo realmente amplo na cidade, com todos os partidos, para a gente discutir realmente qual é a necessidade da nossa cidade, o que nós podemos fazer para levar o bem, que é conseguirmos eleger aí um deputado federal e um deputado estadual. Você vê, atualmente nós temos aí grupos de vereadores, né, especificamente, alguns do PSDB, direto do próprio partido, emitindo aí moções ao governador na esperança de que ele possa pagar as dívidas com a saúde do município, né? A saúde, a Secretaria de Saúde hoje em dia, segundo informações, pode receber aí até 13 milhões atrasados do Estado, né? O próprio secretário disse isso. O próprio secretário disse isso aqui, vereadores do PSDB falaram, quer dizer, existe essa dívida que é muito prejudicial para o município, quando na realidade a existência de um deputado local pode gerar, através de emendas parlamentares, esse mesmo valor de forma direta, né? Me permita só complementar, para lembrar para a população, que lá ao lado do governador, tem o chefe lá da Secretaria do Governo, muito bem lembrado, deputado Odair Cunha, do PT, que levou mais de 10 mil votos aqui de Poços de Caldas e simplesmente desapareceu da cidade. Aliás, ele só veio aqui o dia que o governador veio aqui, ficou escondido lá na fábrica. Lá no dia do choro do governador Fernando, que ele estava nervoso com o problema da Polícia Federal na botina dele, né, que nem se fala, literalmente, porque é o que o Fernando Pimentel tem de excelência, inquéritos na Polícia Federal, problemas com a Justiça. Então, ele estava junto e depois ele voltou, se não me engano, na entrega de viaturas. Exatamente. Né? Mas então, somente para isso, para resolver os problemas da cidade, agora, ele não apareceu. O que vai acontecer, Zambrano? Agora, como o senhor Odair Cunha tinha ligações com órgãos de imprensa aqui da cidade, né? Ele certamente agora, faltando um ano, ele vai começar novamente a fazer a sua propaganda. Então, vamos alertar a população. Foi como aqui disse o Fabiano. Não vamos jogar o nosso voto fora nessas pessoas que não têm o mínimo respeito pela cidade depois que são eleitos. Nunca mais dão satisfação, não são um canal de comunicação entre o prefeito, entre as forças políticas locais e a população. Então, não desperdice o voto, vamos pensar a partir de agora em tentar eleger um deputado federal, um deputado estadual aqui da nossa terra. Não vamos mais prestigiar esses alienígenas que chegam aqui a cada 4 anos. Andréia parabeniza o programa, ligou aqui no 3721-6955, quer saber a opinião do entrevistado sobre a reforma, saber o que precisa fazer. Então, já que a pergunta dela é essa, eu tenho uma também que eu já tinha preparado aqui para o presidente do PSDB local, porque existem alguns integrantes, como ele já falou, existem divisões dentro do próprio partido, não divisões partidárias. Dentro de um partido existem várias opiniões e algumas delas, inclusive, divergentes, né? E como eu acredito que aconteça em todas as demais siglas. Então, alguns deputados estão votando favoráveis à reforma previdenciária, à reforma trabalhista. E essas são medidas extremamente antipopulares nesse momento. O que o senhor fala disso? Posso acrescentar também? Porque ontem surgiu no noticiário nacional que o PSDB vão fechar a questão a respeito do tema. Então não vai poder haver essa divergência. Então eu queria saber, dentro desse escopo que a nossa telespectadora perguntou, que o Flávio perguntou, e essa questão do fechamento de questão em torno da necessidade de aprovação das reformas. Eu vou emitir a minha opinião aqui, iniciando por uma opinião pessoal. Perfeito. Eu acredito que nós realmente precisamos de reformas. Reforma da
Previdência, reforma trabalhista, reforma política, reforma tributária. Nós precisamos dessas reformas. No entanto, acredito que a forma com a qual elas estão sendo feitas não é a forma que deveria acontecer. Vamos agora pensar na reforma da Previdência. É uma reforma que é necessária, porque senão nós chegaremos a um ponto que não teremos mais a Previdência, porque é um rombo muito grande. No entanto, a forma com que isso está sendo feito, está sendo feito com pouco diálogo e parece que o problema está aqui e estão querendo mexer aqui. Então, eu acho que existe a necessidade da reforma, porém, não da forma que está sendo feita. Quando a gente observa a forma que ela está sendo conduzida, a gente tem que admitir, sim, que ela vem para tirar certos direitos que já foram conquistados. E a gente tem que admitir que isso está sendo feito, que não é o que deveria estar acontecendo. Que beleza, professor. Eu acho que estou emitindo uma opinião pessoal. Vai ao encontro da minha. Venha ao encontro da minha. Que eu acho que teria que ter tido mais diálogo. Um grande problema que a gente vê, não só nessa reforma, mas como em outros temas. A gente vê propostas apresentadas, empacotadas, tudo igualzinho, para um país que nós temos uma diversidade muito grande. Nós não podemos ter uma solução idêntica para problemas que são diferentes. Agora a gente vê na reforma, já começaram a fazer uns puxadinhos. Olha, tal categoria aqui não vai ser mais esse tempo, outra categoria não vai ser esse tempo de aposentadoria. Mas nós temos muitas outras categorias. Muitas outras. Vou dizer, pela minha Os trabalhadores situação... rurais, né? Sim, agora eles entraram. Situação muito precária deles. Mas temos trabalhadores da construção civil, temos outros tipos de trabalhadores que é um formato diferente, que tem que ser tratado diferente. Jornalistas, né? Pelo amor de Deus. Professores, os professores entraram também agora para 60 anos a idade mínima, né? Eu tenho hoje 37 anos e eu tenho 23 anos de carteira assinada. Então, se eu for pensar aí nos 35 anos de emprego, eu ia alcançar com 49 anos. Realmente seria um absurdo eu querer me aposentar com 49 anos. Eu acho justo que eu me aposente bem mais velho que isso. Só que eu exerço uma profissão que eu acho que me dá condições de trabalhar até mais tempo. Isso não digo nem só com a profissão de professor, profissão de analista de sistema, de profissional de computação. Eu tenho uma profissão que me permite aposentar mais tarde. Só que essa minha realidade não é a mesma realidade do servente de pedreiro que está carregando lata nas costas. Nós chegaremos aí numa idade mais velha, onde eu consigo continuar a minha atividade e outras pessoas não. Nós temos que preocupar com outras coisas também. Até pouco tempo atrás, hoje isso já começa a mudar um pouquinho. Quem tinha 45 anos já tinha dificuldade de arrumar emprego. Agora, o que acontece? A pessoa tem que trabalhar até 70, como é que isso vai ficar? Então, nós temos que pensar que o problema é muito mais amplo do que simplesmente falar assim, você vai parar de trabalhar com tantos anos. Então, tem que ser dialogado, tem que ser conversado, tem que ser pensado na diversidade da nossa população, para levar realmente uma proposta que vai de encontro com a nossa realidade. Não adianta passar régua de uma forma homogênea. Né? A impressão que dá quem está discutindo isso é pessoa que às vezes nunca nem trabalhou na vida falando português, claro. É um monte de gente lá que está pensando num contexto que não é o contexto da população. Sem dúvida. Bom, a gente continua nesse assunto no próximo bloco e eu convido você novamente a participar. Se você desejar, 37216955. Também na rede social, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. No próximo bloco, eu acho que a gente vai ter um convidado especial aqui, que é o senhor ex-presidente, né, falando aqui alguns trechos do depoimento dele. Voltaremos em instantes. Sabe como controlar suas vendas e alavancar seu faturamento? Conheça as soluções Food Service da Cosmo TI. PDV de vendas altamente intuitivo. Ferramentas cloud para acesso a informações de vendas na nuvem. Nota fiscal eletrônica gratuita. Uma retaguarda completa com controle de estoque, contas a pagar, receber e muito mais. Agende já a sua visita com um consultor pelo telefone 35 3713 9565. Por que eu adoro café? Porque é bom acordar bem
cedinho com esse cheirinho bom. Família reunida na mesa é muito bom. Começar o dia com café Evoluto. É tudo de bom. Com bolo, pão de queijo, com torrada é sempre bom. A pausa no trabalho fica muito mais que bom. Saber que todo dia tem café Evoluto. É tudo de bom, tudo de bom. Café Evoluto é tudo de bom. Chopp em casa. É com Chopp Brahma Express. Entregamos na sua casa barril de 10, 30 e 50 litros. Na compra do chopp você não paga a locação da chopeira. Chopp Brahma na sua casa. Ligue 3714-5116. Chopp Brahma Express. O melhor chopp na sua casa. Avenida Mansur Fraia, 615 A2, Jardim Elizabeth. De volta com o Jornal do Sul de Minas, vamos então agora falar um pouco aí a respeito do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio ontem lá em Curitiba, né? Foi montado um forte esquema de segurança que eu achei até também um pouco desproporcional. Ali perto do aeroporto tinham 4 manifestantes, não sei como é que era a espontaneidade delas, a parte presencial, né? Se elas tiveram alguma questão em relação a isso, mas segurando 2 cartazes cada uma, gritando "Volta Dilma". E aí algumas pessoas até comentaram, né, achando que tinham mais pessoas, mas eu vi, eram apenas 4 mulheres segurando 2 cartazes cada uma. Eu acho que isso para dar um efeito interessante. A polícia montou um esquema no aeroporto, montou um esquema no trajeto e o depoimento aconteceu, né? Posteriormente ao depoimento houve uma manifestação no centro da cidade. O ex-presidente Luiz Inácio se manifestou naquela manifestação, saiu direto da da Justiça Federal e foi para lá. E se emocionou também, falou, né? O que vocês acharam? Fala a opinião de vocês aí. Ô Zambrano, eu acho que eu vou definir a atuação do ex-presidente com uma palavra só, patético. Eu nunca vi, em São Conceição, eu perguntei até aqui, você se lembra, perguntei para a vereadora Cissa se em função do mar de lama que nós estamos atravessando, se ela acreditava que o presidente não sabia de nada. Ela disse, lógico que sabia. Vereadora do PT. Então, eu fico me perguntando se alguém acreditou naquilo que aquele cidadão falou ontem. Ah, com certeza. Sabe? Porque gente que acreditou. É impressionante ele poder passar 4 horas mentindo, jogando a culpa na esposa dele, já falecida, né? Em pessoas desmentindo depoimentos de companheiros de longa data que deduraram a participação dele. Então eu fico assim impressionado com a cara de pau que esse senhor ainda tem e vir à frente das câmeras e se pronunciar em frente ao juiz importante como é o juiz Sérgio Moro, que trouxe à tona todo esse mar de lama aí, escancarou para a nação brasileira ficar impressionada. Eu fico assim extasiado como é que um cidadão desse tem coragem de falar tudo que ele falou, viu, Zambrano? Eu fico revoltado, na realidade eu fico revoltado, não vou nem falar mais nada para não, de repente, não me exceder, sabe? Eu vou mostrar aqui então um pedaço do vídeo, eu separei alguns trechos, na realidade nós conseguimos o acesso ao vídeo na íntegra e eu selecionei algumas partes que eu acreditei terem sido contraditórias no depoimento, né? Durante alguns momentos o juiz Moro fez as mesmas perguntas de forma repetida. Ele fez uma pergunta, né, se ele sabia que, ou melhor, se ele havia dispensado a compra do triplex no Guarujá, que foi o alvo do depoimento de ontem. Ele é réu em 5 inquéritos, né? Um deles é em relação ao apartamento no Guarujá. E aí
ele fez a pergunta: o senhor desistiu da compra do Guarujá, do apartamento do Guarujá? E ele repetiu essa pergunta algumas vezes. Então, uma hora o Lula disse que foi ele, outra hora o Lula disse que foi a mulher dele. Uma hora o Lula disse que ele sabia que o apartamento seria dispensado, outra hora ele disse que não sabia que o apartamento seria dispensado, que isso teria sido uma providência tomada diretamente pela falecida Dona Marisa. Então, essas contradições, elas são muito importantes para que a gente veja e perceba quem é essa pessoa, né, que ele mesmo se autodefiniu jararaca. Não acertaram a cabeça da jararaca. Lembra quando ele falou isso? Lembro. Tem que pegar a jararaca na cabeça. Será que dessa vez a paulada acertou? Será que vai pegar? Será que vai surtir algum efeito isso? Né? Tem algumas questões jurídicas também a serem avaliadas, a questão da idade dele para ser preso, né, e tudo mais. Então, eu acho que nós já temos agora no ponto ali uma parte que eu acho que vai ser exatamente em cima dessa questão. Vamos ver. A defesa técnica, Excelência, tem essa posição já dita a Vossa Excelência e orientou o ex-presidente a promover a sua autodefesa em relação ao objeto da ação que foi indicado nas decisões de Vossa Excelência e que estão ali bem delimitados. Então, neste momento, a orientação, eu informo a Vossa Excelência que a orientação dada pela defesa técnica é para que o ex-presidente esclareça tudo o que for perguntado em relação ao tema da ação. Agora, não podemos aqui trazer outros temas que não são objeto deste processo, e eu peço vênia para repetir, de acordo com as próprias decisões proferidas por Vossa Excelência. Certo. Excelência, mais uma vez, a defesa de Paulo Okamoto quer registrar que até hoje não teve acesso à integralidade das mensagens que Vossa Excelência e o Ministério Público têm utilizado. E a defesa também requereu acesso a integralidade dessas mensagens e até hoje Vossa Excelência não permitiu esse acesso. Excelência, o Ministério Público gostaria de acrescentar aqui que existem diversos... Ok, na realidade não foi essa, porque quando eu verifiquei, quando eu fiz a busca pelas partes, foram 5 partes diferentes, né? E o vídeo já havia sido cortado, a Justiça Federal emitiu esse vídeo na íntegra, que é o que nós temos aqui, que na realidade é o depoimento inteiro, eu não sabia o tempo dele decorrente. Então, a parte que eu me referi foi exatamente onde o juiz reitera a pergunta: o senhor sabia da dispensa do apartamento em questão? Ou seja, ele queria saber se o Lula havia dispensado a compra do apartamento, porque ele disse que ia comprar o apartamento. Houve um interesse, ele falou que esteve com Léo Pinheiro, que é o dono da construtora OAS, em 2 ocasiões, né, no imóvel. Disse que a Dona Marisa foi mais vezes lá, não é? E ainda assim ele disse que, uma hora ele disse que sabia que havia sido feita a dispensa da compra do imóvel. E outra hora ele disse que foi a Dona Marisa que havia feito essa dispensa. Na realidade... São as contradições que foram encontradas no depoimento. Foram contradições. O que se percebeu ontem é que o ex-presidente estava muito pautado pelos seus advogados. Sem dúvida. Ele estava muito bem instruído, né, para falar o mínimo possível, porque ele se empolga, né? Quando ele começa a se empolgar, ele poderia cair em alguma contradição. Então, ele foi treinado para dizer pouco, dizer não sei, dizer foi minha esposa. Ele falou que esteve uma vez lá no apartamento e que a esposa dele esteve 2 vezes, uma vez com ele e uma vez com o filho dela. E que não ordenou nenhum tipo de reforma. Então são coisas assim que já estão mais do que provadas, que aconteceram. E ele foi ontem lá tentar descaracterizar, não sei o que o professor... E um outro ponto também. Fala, professor, dessa questão. Olha, até aproveitando o precedente aberto aqui pelo Hélio, usando um vocabulário mais informal, o Lula é um fanfarrão, porque o Lula vem enganando aí pessoas de bem, pessoas inteligentes, há muitos anos, e essa farra está acabando, porque as pessoas viram que, embora ele tivesse realmente um discurso muito bom, era um discurso mentiroso, porque o que está aparecendo agora aí é, na verdade, uma pessoa realmente criminosa, né? Porque em vistas de ser preso. A Justiça fala que se refere ao PT em muitas peças da Justiça como organização criminosa. A definição da Justiça para o Partido dos Trabalhadores hoje em dia é organização criminosa. Então,
Segundo isso, o Lula é o chefe da organização criminosa. O que ficou claro ontem, visualmente tem ficado claro nos depoimentos de delação premiada, né, é que o Estado brasileiro estava tomado por uma quadrilha que usurpou o dinheiro do cidadão brasileiro, uma quadrilha que se beneficiou pessoalmente e também desmontou o Estado brasileiro, gerando esse desemprego de 14 milhões de pessoas que nós temos hoje. Então a quantidade de dinheiro, hoje se fala em bilhão, professor, como assim, roubou 1 bilhão, 1 bilhão e meio, sabe? O Sérgio Cabral, ontem a mulher dele, em prisão domiciliar, acessou 1 milhão e 200 mil reais de uma conta bancária dela, disse que era para pagar pequenas despesas. 1 milhão e 200 mil reais, meus amigos do Jornal do Sul de Minas. Algum trabalhador da nossa região aqui, será que tem acesso a esse dinheiro? Sabe o que quer dizer 1 milhão? Sabe, já viu esse dinheiro pela frente? Eu, pelo menos, eu não vi. Tem aqueles Yankees americanos, quando juntaram o meu primeiro milhão e tal, e eu não sei se eu vou conseguir isso nessa vida. Ela tirou para pagar pequenas despesas, despesas do dia a dia. É uma afronta, né? É uma afronta com a realidade que a gente vive, com gente morrendo em fila de hospital e as pessoas dizendo que zelavam pelos trabalhadores do Brasil. Onde já se viu isso? A gente que ainda diz que o Lula desenvolveu o Brasil, que foi um período próspero para o Brasil. Na realidade, ele foi uma rebarba ali, né? Pegou uma continuidade de estabilidade pelo Plano Real, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, isso daí. Sim. Deu continuidade em alguns aspectos, mas instalou fisiologicamente em todas as estruturas públicas, departamentos, empresas, prestadores de serviço, instalou aquela fisiologia criminosa dessa organização que ficou aí quase 14 anos no poder. Né? Agora, pode continuar a falar, professor. Até pegando um gancho no que você falou, conforme já dito anteriormente pelo Fernando Henrique Cardoso, o Lula foi um excelente surfista, mas nunca soube fazer onda, né? Eu reconheço que o governo dele, nós tivemos algumas questões que foram importantes, sim. Eu, como professor universitário, tenho acesso aí, por exemplo, a muitos alunos que são beneficiários do ProUni, que foi um programa fantástico. FIES, né? O FIES, que é o financiamento, mas o ProUni, que realmente leva aí bolsa para os alunos que não teriam condições de acessar o ensino superior particular, realmente foi algo muito bem feito. Então, eu costumo sempre reconhecer alguns pontos que foram importantes, né? E sempre ressaltar aquilo que foi de pior que ele fez. O Lula nos tirou a oportunidade muito grande de fazermos essas reformas que estão sendo feitas agora no passado. O Lula, no mandato dele, ele tinha o apoio do Congresso, mesmo a gente sabendo alguns mecanismos que ele fazia, mas ele tinha um apoio popular, ele tinha todas as condições para fazer as reformas que nós precisávamos para modernizar o nosso país e colocar realmente no nosso Brasil numa rota do progresso. E ele não fez porque ele foi covarde, porque ele se interessou principalmente e exclusivamente em permanecer no poder. Então, eu acho que ele tirou a nossa oportunidade de um futuro melhor, porque agora nós vamos demorar aí 20 anos para conseguir chegar novamente. Então, eu acho que ele fez algumas coisas, sim, importantes, só que é um custo para o país muito grande. Há um custo exorbitante que nós estamos aí hoje vendo na TV como isso se configurou, né? Ok, eu vou fazer um breve intervalo, nós temos mais um aí para fazer. É rapidinho, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas aqui na TV Poços. Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia.
Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência. Cucina Francesco. De volta então com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o professor Fabiano Costa Teixeira. Tem uma pergunta do Hélio que ficou guardada. Eu queria perguntar ao professor, né? Nós tivemos nas últimas eleições aí uma atuação assim fantástica do PSDB jovem, né? Dos meninos do PSDB, da turma jovem, tanto que foram eleitos vereadores jovens, né? Para a nossa Câmara Municipal do PSDB. Eu queria saber como é que o senhor enxerga o tratamento que o senhor vai dar, o apoio que o senhor vai dar ao PSDB jovem e ao PSDB mulher, né? Que são duas vertentes extremamente importantes para que a gente possa fazer com que o partido cresça na cidade de Poços de Caldas. Realmente a nossa juventude ela teve uma participação fundamental na campanha vitoriosa que elegeu o prefeito Sérgio Azevedo. Nós temos um grupo de jovens ali, que é um grupo realmente louvável e invejável. Um grupo de jovens extremamente bem preparados, extremamente engajados, organizados, que isso hoje faz uma diferença muito grande. Principalmente quando nós estamos aí em um cenário político em que a ânsia por renovação é muito grande. E nós temos, com esses jovens, um espírito, uma garra, uma vontade de ver as coisas diferentes, assim, que contagia os jovens, contagia o pessoal de meia idade, contagia o pessoal mais velho. É um pessoal que não tem hora para trabalhar, não faz corpo mole com nada. É um pessoal realmente, como a gente costuma falar aqui em Minas, um pessoal bom de serviço. Bom de serviço. E outra coisa, professor, me permita fazer uma parte, eles têm uma ferramenta fantástica que são as redes sociais. Eles manuseiam essa ferramenta com uma facilidade muito grande e isso é extremamente importante nos dias de hoje. Né? Eu tenho visto aí a prefeitura, os secretários fazendo comunicações com a gente, quando você requisita algum serviço, as respostas são dadas através das mídias sociais. Então, isso é extremamente importante, o senhor não acha? Sim, dominam essa parte tecnológica, assim, de uma maneira absurdamente competente. E hoje, as redes sociais, elas democratizaram muito a informação, né? Ela levou voz para aqueles que antes ainda não conseguiam chegar por meios normais de comunicação. A gente já está quase chegando aqui no fim dessa edição e preciso então mostrar aquele trecho que eu me referi do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio na tarde de ontem em Curitiba, junto à Justiça Federal. Vamos assistir. Se ela relatou o senhor sobre não relatou, as reformas. Não relatou. E, lamentavelmente, ela não está viva para perguntar. Consta no depoimento que o senhor prestou também nessa condição coercitiva, o delegado perguntou ao senhor: a dona Marisa, quando foi eventualmente para ver se tinha interesse, como o senhor explicou, já tinha instalado a tal cozinha e elevador? O senhor respondeu: não tinha nada, segundo ela, não tinha nada. Aí ele perguntou novamente: na segunda visita, nada? Nenhum móvel? Aí o senhor respondeu: nada. Ela relatou o senhor ou não o estado das reformas? Não.
E como é que o senhor explica essa resposta que o senhor deu no depoimento da condução coercitiva? Que ela disse que não tinha nada? É. Ela disse que não tinha nada. Ela mencionou então... Eu falei que depois de uns 10 dias, eu não precisei a data, a Câmara disse que não tinha nada e que não queria mais o apartamento. Certo. Mas ela relatou ao senhor então que as reformas não tinham sido feitas, que a cozinha não tinha sido instalada? Eu não sei se é reforma. Ela disse que não tinha nada no apartamento. Estava do mesmo jeito que nós fomos lá. Tá bom, foi um pequeno exemplo, não temos como nem tempo hábil para isso, mas apenas nos integrando também a essa grande massa noticiosa que leva a público esse depoimento, né, levando aqui para a nossa comunidade de Poços de Caldas, para a nossa região do sul de Minas, essas informações, nos imbuímos desse dever também, né? Então, na realidade, nessa resposta, como vocês puderam ver, ele definiu dessa seguinte maneira que ele falou. Na outra, ele disse que talvez a Marisa tivesse o interesse de manter o apartamento como forma de investimento pessoal. E na outra vez, ele disse que ele chegou a falar com a Marisa que não queria ficar com o apartamento. Então, foram algumas contradições que ele falou. Em todas as vezes que ele perguntou, ele não conseguiu manter a fidelidade da resposta. Muitas dessas respostas, ele respondeu ao juiz, referindo-se a trechos que ele já havia falado antes. Ele falou, como eu já disse para o senhor, a sua secretária anotou, foi assim, assim, assado. Então, quer dizer, ele reiterava algo que ele já havia dito antes com medo de cair nessa contradição. É muito visível, muito perceptível no depoimento dele essa falta de consistência, essa falta de coerência na história. Porque quando a gente fala a verdade para o outro, a verdade é única, pelo ponto de vista da pessoa. Né? Se a pessoa está contando uma verdade, ela tem um ponto de vista firme em relação àquilo e fala a mesma coisa diversas vezes e mantém o mesmo discurso. Quando a pessoa mente, esse discurso ele fica mais maleável, ele escorrega e a pessoa não consegue manter o mesmo discurso. Foi isso que aconteceu com o ex-presidente Luiz Inácio. Eu acho que a parte mais importante do depoimento onde eu vi foi quando ele confirma o encontro no hangar, no aeroporto de São Paulo, a respeito do Renato Duque. Quando ele pergunta para o Renato Duque... Essa foi outro ponto fantástico de incoerência. Pergunta para o Renato Duque, você tem conta no exterior? Né? E falou ele que ele só fez essa pergunta. E o Renato Duque, na delação, diz o seguinte, ele fez a seguinte pergunta, você tem conta no exterior? O Renato Duque responde, não. Ele falou, acho bom que não tenha, pague tudo. Então isso ele não confirmou, ele disse que só perguntou se o Renato Duque tinha conta no exterior. Para que ele ia perguntar para o Renato Duque se o Renato Duque tinha conta no exterior? Eles somos amigos há tanto tempo, né? Temos alguns pontos de convergência, mesma filiação partidária, mesma sociedade a que pertencemos. E eu nunca te fiz essa pergunta. Pois é. Você tem conta no exterior? Não tem conta. Infelizmente não tenho, viu? Graças a Deus eu não tenho. E eu, graças a Deus, não me comparo a Lula. Graças a Deus, também. Pois é, eu quero agradecer a presença do professor Fabiano aqui, desejar uma boa condução aí nos trabalhos à frente da sigla do PSDB. Desejo realmente que possa ser um momento próspero para todos, né? Na política local, enfim, que todos possamos reverter aí as problemáticas deixadas e consigamos andar para frente. Então, felicidades. Muito obrigado, Zambrano. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui do seu programa. E nós estamos sempre à disposição para o diálogo, para a conversa. Nosso partido é um partido a favor do diálogo, do amplo diálogo com todos os setores da sociedade, com os demais partidos, para que nós consigamos aí ter um ano que vem uma eleição vitoriosa para Poços de Caldas. Tá bom. Hélio, grato pela sua colaboração mais uma vez. Eu que agradeço, Zambrano, a oportunidade de estar aqui junto com os amigos da TV Poços, do Jornal Sul de Minas, discutindo os assuntos locais e nacionais. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Gustavo Bonafé, que é o presidente da Juventude do PSDB, né, jovem liderança aí, muito ativo, esteve aqui já sendo entrevistado por nós. Grande abraço a ele e aos demais membros do PSDB que renovaram a sua diretoria aí. Sucesso, viu, Fabiano? Muito obrigado. Tudo bom. Um abraço a todos. Tá bom, eu também me despeço desejando para você uma ótima quinta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.